Aproveito para saudar todos aqueles que nos acompanham pela internet. Vocês são muito preciosos. E em nome do Nando, eu mando saudações para as nossas irmãs Custódia e Cristina, que estão na Alemanha, e também para o Isaac, para a família e para aquele casal que é José Rodrigues, se não estou em erro, de Cascais, que também está lá. E tantos outros, para a Raquel e para o Fábio no Vietnã, e para tantos outros que estão em tantos lugares. Que o Senhor abençoe a todos e nos ajude a todos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nós lemos assim, e hoje não vamos ler vamos ficar de pé, por favor, não vamos ler o capítulo todo, porque passamos bom tempo em oração. A oração também é muito importante. A palavra de Deus é mais importante que a oração. Eu sei. Porque o que Deus diz é mais importante do que aquilo que a gente diz. Mas também é importante orar. E nós vemos como o Senhor deu valor à oração. Quando às vezes passava uma noite inteira a orar. E temos registros disso na palavra de Deus. No capítulo 3 nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Eu vou pedir ao Nando para vir aqui ler, se faz favor. Os primeiros 5 versículos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não tendencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Obrigado, Nando. Queres dizer alguma coisa? Pois. Podes dizer já. Não, o irmão Alberto. Então vamos passar ao nosso irmão Alberto, vamos ouvir aquilo que ele tem a dizer. Um abraço para o irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo o Senhor por essa reunião de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4 e o verso 5, que faz parte. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? Todos nós temos sonhos. Eu sei que você tem lá os seus sonhos. Mas o sonho de quase todos é ter uma família feliz. O sonho de quase a maioria das pessoas é fazer parte de uma casa onde tudo se realiza. Mas muitas vezes esse sonho pode se tornar um pesadelo se não tiver raízes profundas, bem estabelecidas na palavra de Deus. Veja que as indústrias automobilísticas fazem testes em campos de prova. E estes campos de provas, dentro da própria fábrica, faz com que o produto seja aperfeiçoado para quando chegar no mercado, no consumidor, ele esteja aprovado e receba o selo de garantia. Assim também com a vida no lar, pois o lar é o microcosmos da igreja. É dentro de casa que a gente aprende a respeitar, amar, a perdoar, a conviver, a considerar, a ser honesto, amigo. E assim você vai poder ampliar, aplicar isto na igreja também. Hoje em dia, muitos educadores, pais modernos, criticam a ação bíblica da disciplina à criança com vara. Muitos dizem que isso é uma pedagogia pré-histórica, causa traumas na criança por o resto da vida. Mas será? Veja o que diz o livro de Sabedorias, Provérbios, no capítulo 19, no verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te ceda a ponto de matá-lo. Essa diz a corrigida, mas a tradução brasileira diz na segunda parte desse versículo, muda um pouco.
Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não consinta na sua destruição. Não seja condescendente com a sua morte, com o seu estilo de vida pervertido. É isso que Provérbios ensina. Provérbios 23, no verso 13, não retire a disciplina da criança. É importante a criança ser amada, e amar é educar. É simplesmente você corrigir, incentivar, encorajar. E não mimar, e não dar tudo o que a criança quer. Assim você vai manter o governo dentro de casa. Veja que, em um momento, nenhum lugar na Bíblia fala de castigar no sentido de espancar a criança, de colocar algo mais, uma tortura na criança. Não. Na verdade, é a ação do amor. Assim como Deus ama os seus filhos e disciplina, este é o amor que a palavra de Deus nos ensina. Provérbios, no capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina, a correção do Senhor. Nem te enfades, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por acaso, será que nós, os pais modernos, a psicologia, vão entender mais sobre educação de filhos do que a palavra de Deus, o próprio Senhor, o Criador? Educar, disciplinar, cabe aos pais. Sim, a escola vai ensinar matérias técnicas, matemática, química, biologia, mas é em casa, é no lar, que a criança aprende a respeitar, a ser honesta, a perdoar, a se doar, a conviver em harmonia com as pessoas. Na igreja vai refletir toda a educação que ela recebeu dentro de casa. A disciplina está relacionada à construção de caráter. A construção da criança participa aqui, quando ela começa a ser corrigida, disciplinada, alertada. Veja o que está escrito em Provérbios 22, no verso 15. Lá nós encontramos: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. A criança é bonitinha, de pequenininha, é engraçadinha, mas dentro do coração dela, a herança de Adão, ela vai fazer traquinas, ela vai fazer coisas que vão aborrecer e vão crescer como uma bola de neve. Vai ganhando proporções e precisa ser corrigida, precisa ser alertada pelo caminho errado, que às vezes ela nem consciência tem, mas toma gosto daquilo que vai fazer. É melhor que os filhos sejam disciplinados, corrigidos pelos pais, do que por uma instituição penal ou por uma escola de correção daquelas. Como é triste ver crianças que não têm limites, crianças que são rebeldes, crianças que desafiam os pais, crianças que querem fazer o que querem fazer e na hora que querem fazer, incomodando a todos, aos pais, envergonhando a mãe. Isso causa aborrecimento. Muitos pais até abandonam, deixam, empurram a responsabilidade para outros, pois não aguentam mais, pois perder o time, o tempo da correção, da disciplina. Aqui em casa bastava um olhar um pouco mais incisivo para a criança já se assustar, perceber que alguma coisa não estava agradando e logo retraía. A vara e a disciplina dão sabedoria, inteligência, percepção espiritual. E nós precisamos aprender a orar pelos filhos logo na tenridade, logo no início, para que eles tenham esta sabedoria, inteligência, para quando crescer no desenvolvimento, possam ter a mão de Deus, o Espírito Santo de Deus, direcionando, dando consciência, dando luz aos seus atos também. Se você deseja
construir uma criança, um lar sadio, você deve amar, educar, corrigir, encorajar, caminhar junto. Por toda a vida você vai ter um relacionamento saudável com seus filhos. Para isso você tem que gastar tempo em companhia, estar junto, participar da vida dele, ver o que está acontecendo lá no quarto quando a porta está fechada, ou quando ele chega tarde, ou quando ele está saindo com outro amigo. Precisamos observar, estar atento. Isso não é querer ser um xerife, não é querer ser um investigador, mas é alguém que se preocupa. Assim como os olhos do Senhor estão atentos a todos os nossos movimentos, com amor e muitas vezes nos disciplinando, também nós devemos estar com os olhos atentos, com amor, para alertar, para cada vez mais ajudar ao lar ser estabelecido. Muitas provas vão acontecer dentro de casa, muitos testes vão exigir resistência, resiliência, para que a vida não venha cobrar caro demais atos e atitudes. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude. Amém. Uma boa noite a todos. Eu gostava de partilhar com os irmãos, ainda referente ao versículo 4, que fala acerca dos filhos. Gostava que pudéssemos abrir em Tito, e o apóstolo Paulo aqui, no mesmo alinhamento, na mesma linha de pensamento, ele diz assim, no versículo 6, no capítulo 1, versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ou seja, que os filhos de facto não possam ser vistos como filhos que vivem numa vida dissoluta, ou seja, uma vida sem limites. Sabem, alguém um dia disse como é que se educa um filho? É antes dele nascer. E em primeiro lugar nós temos que estabelecer limites na nossa vida. Só depois então é que poderemos ter a sabedoria de Deus para poder estabelecer limites aos nossos filhos. E há jovens que vivem vidas de facto sem limites, sem regras. Nós vemos na parábola do filho pródigo que aquele filho vivia dissolutamente, uma vida sem limites. Ele vivia a vida dele, mas ele teve que fazer essa vida fora da casa do pai. E o que o levou a pensar e arrepiar caminho foi de facto as consequências que isso trouxe à sua vida. Mas ele lembrar-se do pai que era um pai justo, que era um pai acima de tudo, que tinha uma coisa que era preciosa, era um homem temente a Deus, era alguém que temia o Senhor, era alguém que agia de uma maneira justa. E é assim, irmãos, nós temos que agir com os nossos filhos assim, desde pequeninos. Estabelecer limites é muito importante. Se nós não estabelecermos limites aos nossos filhos quando eles são pequenos, certamente um dia esses limites terão que lhes ser impostos pela justiça lá fora e então será muito pior. Eu queria vos falar acerca de algo que é muito simples, mas é profundo, que é estabelecer limites logo no princípio. Geralmente, a nossa tendência, quando eles são muito pequeninos, principalmente os avós, e eu tenho que ter cuidado, os avós têm essa mania, quando os netos vêm a casa, tiram tudo que é para eles não mexerem em nada, para não lhes bater na cabeça, tiram tudo das mesas, não tem que se tirar nada. Uma criança tem que ser habituada desde pequenina a perceber que aquilo tem o seu espaço e que ela também terá o seu espaço, ela terá os seus brinquedos. Coisas pequeninas. Outra coisa muito importante é nós termos o cuidado, e infelizmente nós vemos hoje que esta descaracterização do homem, descaracterização da mulher, e isto vem desde muito cedo. Os nossos filhos são bombardeados desde muito cedo em relação a esta questão, esta perda de identidade, logo muito cedo. A palavra de Deus dá-nos uma dica muito importante. Há que estabelecer limites desde pequeninos em relação a esta questão. E eu quero-vos falar de um limite que nós temos que ter o cuidado, principalmente quem tem crianças pequenas, não mostrar a nudez aos filhos. Nós vivemos hoje tempos em que já não basta os nossos filhos, nos programas de televisão, publicidade, eles na rua, placares,
a mostrar publicidade a uma manteiga, está uma mulher quase nua. A nudez está a ser exposta aos nossos filhos de uma maneira e não basta isso. Muitas das vezes caímos no erro e há crentes que tomam banho com os filhos. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Há que estabelecer limites, irmãos. Sabem, eu conheci um crente que ele uma vez disse-me que ele teve problemas graves no casamento dele com a esposa, porque quando ele era pequeno tomava banho com as irmãs. Ele deixou de olhar para a esposa como uma mulher e ele confessou-me. Foi muito tempo que ele sofreu com isto, a esposa sofreu com isto, e ele disse, a causa disto foi de eu tomar banho com as minhas irmãs. A palavra de Deus diz que nós não devemos remover. Pais, imponham limites. A palavra de Deus diz que os filhos não devem remover os limites que os pais estabeleceram. Provérbios fala acerca disso. Provérbios no capítulo 22 e no versículo 28 diz assim, não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. 23, 10 diz, não removas os limites antigos. Infelizmente, hoje estes limites estão a cair. Valores, princípios estão a ser derrubados pela nossa sociedade. E nós, como crentes, nós que somos detentores da verdade, nós não podemos abrir mão disso. Irmãos, isto que eu estou a dizer é grave. Nós temos de ter esse cuidado. Se nós lermos Levítico e a palavra de Deus, para mim, lá está, a palavra de Deus, ela instrui-nos e o livro de Levítico, a lei nesta altura, e Deus é muito rígido em relação a isto e nós devemos ter o cuidado. Diz assim, no capítulo 18 e no versículo 6, nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, a filha do teu pai ou a filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou a filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a sua nudez, é a tua nudez. E por aí afora. A importância que isso tem. Nós vivemos dias em que os nossos jovens, muito cedo, perdem o interesse pelo sexo feminino. Nós vemos hoje, infelizmente, os nossos jovens, muitos deles, dizerem que já não gostam de mulheres, gostam de homens. Infelizmente, e ficamos muito admirados com isto. Porquê? Porque perde-se limites, deixa-se cair limites que o Senhor estabeleceu com um propósito. Se o Senhor diz que um filho não deve ver a nudez dos pais, é porque por alguma coisa é. E não é coisa pouca. Então temos que ter esse cuidado. E eu estou só a falar aqui acerca de um limite que todos nós estamos muito vulneráveis a isso, porque estamos aqui a falar dos netos, estamos a falar das tias, e todos temos aqui tias, temos aqui avós, temos aqui pais. Então há que ter esse cuidado, há que preservar esta fonte tão preciosa nas nossas crianças. As nossas crianças hoje estão a ser mutiladas. O sexo das nossas crianças está a ser mutilado muito cedo nas escolas. Eu ainda, a semana passada, fiquei escandalizado quando eu ouvi, numa escola, não sei de onde, aqui em Portugal, algures, quando no primeiro ciclo, numa aula não sei de quê, que aparentemente até tinha um nome muito pomposo, essa aula estava a ser passado um vídeo em que estava a ser descaracterizado o sexo masculino e o sexo feminino. Como não existe pai nem mãe, dois pais podem ser pai e mãe, a mãe e o pai, uma confusão tremenda. E os nossos filhos estão a beber isto. E nós, sem nos apercebermos, muitas das vezes até estamos a falar muito bem, mas na prática estamos a fazer errado. Então há que ter esse cuidado. Eu uma vez falava com um jovem e falávamos acerca disso, e ele dizia, mas eu até pouco tempo tomava banho, eu saía do meu quarto todo nu à frente da minha mãe. Epá, como é que eu não sabia que a palavra de Deus fala acerca disso? É preciso falar nisto. E isto é sério, irmãos.
Não devemos remover os limites que estabeleceram os nossos pais. Mas, mais do que tudo, não devemos remover os limites que a palavra de Deus estabeleceu. Para quê? Para que os nossos filhos não vivam dissolutamente. Não vivam uma vida sem regras, sem limites. E eu só estou a falar acerca de uma coisa que aparentemente parece ser assim tão simples, mas que no futuro traz complicações gravíssimas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Poderíamos falar aqui acerca de muito mais limites que nós podemos estabelecer aos nossos filhos, mas que o Senhor nos dê, e uma coisa que nós devemos ter atenção, os limites não são para ser negociados. Não existe uma democracia dentro das nossas casas. Não existe. Existe liderança, pai e mãe. Ponto. Agora, essa liderança tem que ser exercida com muito amor. E nós ouvimos o nosso irmão Alberto falar acerca disso, o nosso irmão Carlos também já falou muitas vezes acerca disso. Essa liderança tem que ser exercida com amor. Da mesma maneira que o Senhor exerce a sua liderança na nossa vida, com muito amor e carinho, explicando, e Ele explica o porquê, que o Senhor nos dê força e graça e sabedoria, mas achei que era importante falar acerca desta questão, porque vivemos dias muito difíceis, irmãos, e esta área é uma área que está a ser minada e está a ser enviesada de uma maneira devastadora. Que o Senhor nos dê graça para podermos não remover os limites que a palavra de Deus estabeleceu. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. Aquilo que eu tinha pensado em dizer, não vou dizer, porque eu não quero quebrar esta linha de pensamento que o irmão Alberto começou e o Nando continuou, e eu agora não ia... Temos aqui assunto, mas não ia estragar isso, porque esta parte é muito importante. Isto que nós ouvimos do irmão Alberto e do irmão Fernando Quental, neste momento, é de suma importância. Para terminar, da minha parte, eu não sei se o David quer dizer alguma coisa. Estás à vontade, David? Ok? Para terminar, eu penso que tu não falaste do Noé, para não? Não. Eu vou-vos dizer o que é que a Bíblia diz sobre Noé. No capítulo 9 do livro de Gênesis, isto corroborando aquilo que o nosso irmão Nando esteve a dizer, que é muito importante. Lemos assim. Versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se quer dizer, desnudou-se. Tirou a roupa e ficou nu. É o que isto quer dizer, ok? E viu o cão. O Cam, era filho dele. Viu o Cam, eu não gosto de chamar Cam. O pai de Canaã, a nudez de seu pai. Ele viu a nudez do pai. E sabem o que é que ele foi fazer? Além de ver, foi dizer aos irmãos que estavam lá fora. Versículo 23. Sabem o que é que fizeram os irmãos? Então tomaram Sem e Jafé, que eram os irmãos, uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, notem bem, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do pai. Estamos a falar de pai e filhos, não estamos a falar de filhas e pais, ou de mães e filhos. Estamos a falar de pais e filhos. Olhem a gravidade da situação. Já viram o que é que está escrito a seguir? E despertou Noé do seu vinho. Quando Noé veio a si e soube do que aconteceu, soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã. Servo dos servos, seja de seus irmãos. Maldição. Em contrapartida, pelo bom procedimento dos outros, lemos, e disse, bendito seja o Senhor de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, que é o Canaã. Isto é... Eu agora não vou dedicar ao estudo dessas variantes. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, o outro foi criado dos outros dois.
E viveu Noé depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ora bem, eu queria apenas, para selar esta preciosa exposição das Escrituras que nós acabamos de ouvir pelo nosso irmão Alberto e pelo nosso irmão Fernando, queria selar com este episódio de Noé. Porque este episódio de Noé é muito eloquente. E quero-vos dizer o seguinte: há muitos anos que eu ando em acampamentos bíblicos. E nos acampamentos bíblicos já os locais onde os jovens tomam banho, com chuveiros, etc. E desde sempre, estamos a falar de há muitos anos, não estou a falar do ano passado, nem há 2, nem há 3, nem há 4, nem há 10. Estou a falar de há 30 e 40 anos. Com base no conhecimento que eu tinha das Escrituras, eu sempre dizia aos jovens para não se desnudarem à frente uns dos outros. E eu sei que há isso, muito hábito. As raparigas tomam banho e estão todas desnudadas umas ao pé das outras e eles desnudados uns ao pé dos outros. Está errado. Está errado. Obrigado, Nando. O culto. Podes, claro que podes. Acrescentar mais nada, só para dizer que uma das coisas que nós temos de ter muito cuidado, irmãos, principalmente quem tem filhos mais pequenos, é onde é que os vossos filhos, muitas das vezes, passam o fim de semana. Porque nós hoje vivemos dias em que é normal que os nossos filhos tenham colegas de escola e que queiram passar o sábado, que é um dia livre, com um amigo de escola, com um colega. Cada vez mais nós temos de ter cuidado, pais, cuidado, onde é que os vossos filhos passam o tempo. É precioso. Os nossos filhos foram dados pelo Senhor para que nós pudéssemos protegê-los, ensiná-los, guiá-los, mas acima de tudo, cuidar das suas almas, irmãos. Então nós temos de ter cuidado, porque muitas das vezes nós conhecemos o coleguinha, mas nós não conhecemos os pais. E eu cada vez digo mais, se há 10 ou 20 anos era perigoso e teríamos de ter muito cuidado, hoje cada vez mais. Não é questão, vai dormir à casa de um colega, o meu filho vai dormir à casa de um colega. É perigoso. Há que conhecer, há que saber. Os nossos filhos ficam vulneráveis. Eu costumo dizer que cada casa é uma tribo. Quando eles vão para outra tribo, eu não sei que leis é que há lá. Eu não sei que costumes é que há lá. E nós temos de ter esse cuidado, mas temos que ser sábios em explicar aos nossos filhos, para que eles, para que não possamos criar ira dentro dos seus corações. E explicar-lhes, só muito rapidamente, uma vez aconteceu-me isso, a minha filha quis ir passar o fim de semana, a minha filha mais nova quis ir passar o fim de semana à casa aos anos, uma colega fez anos, e eu disse, mas vais passar à casa, onde é que ela? Ela vai estar com o pai que vive com outro homem. E ela era pequenina, ela não tinha noção. E a minha conversa foi um não redondo. E eu disse, mas eu vou-te explicar o porquê que eu não quero que isso aconteça. E expliquei à minha filha. E depois fiz questão de falar com a mãe, que estava separada desse senhor, e explicar-lhe o porquê que eu não quis que a minha filha fosse passar o fim de semana na casa desse senhor. Irmãos, por muito que nos possa doer, por muito que nos possa custar, nós temos que ter a atitude certa, bíblica, não remover, proteger os nossos filhos. Eles são preciosos demais. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para podermos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, não removendo limites que a palavra de Deus estabeleceu. É muito importante. Que o Senhor nos ajude. Era só, Carlos, desculpa lá. Pronto, e para terminar mesmo, quero apenas dizer o seguinte. Esta questão da nudez é uma questão importante na Bíblia. Aliás, um dia seria curioso e interessante fazermos um estudo sobre a nudez. E quero-vos dizer o seguinte. O problema da nudez aconteceu no Jardim do Éden, sabem? Quando Adão pecou e Eva, eles viram que estavam nus. E sabem o que é que eles fizeram? Sabem o que é que eles fizeram? Cobriram-se. E agora vocês dizem assim, mas foram os que se cobriram. Não.
é que Deus depois, quando lá chegou, disse, essa cobertura que vocês têm não serve. Tenho aqui uma cobertura melhor para vocês. Mas cobriu-os. E esta? Quem é o pai da cobertura?